Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa live UEMESP hoje, com um convidado muito especial. Deixa eu só tentar aqui localizar a nossa live aqui para poder acompanhar vocês no dia de hoje. Legal, estamos ao vivo, estamos aqui na casa do nosso querido irmão, maestro, amigo, César Nando Coelho. A gente chama de Nando Coelho, né, por causa da nossa intimidade. É mais fácil, né? Ele tem o nome artístico é Nando Coelho. Mais fácil, com certeza. Primeiro eu quero agradecer a você que está participando conosco dessa live da UEMESP. Nós somos a União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo e temos a alegria de fazer esse trabalho online, com podcast, com live, sempre entrevistando pessoas que são muito interessantes para, não só para o meio evangélico, mas também em todo sentido para nos trazer alguns conhecimentos, alguns aprendizados. Se o som não estiver legal, vocês dão um aviso para nós aqui que a gente vai estar acompanhando vocês. E compartilhe essa live com os seus amigos, compartilhe com os seus parentes, compartilhe na sua rede social. Nós tivemos dificuldade para fazer esse trabalho no YouTube, por isso estamos fazendo no WhatsApp e sabemos que você pode acompanhar através do WhatsApp. Nando, tudo bem com você? Tudo bem, a paz. Tá bom. Senhor, Senhor Jesus Cristo. uma saudação virtual, né? Também para a galera também, que vai ver durante o dia, de noite, com certeza, em outros horários. Tá certo. É muito prazer poder estar convosco nesse trabalho, né? Para nós é uma experiência maravilhosa, né? E poder também compartilhar, né, algumas coisinhas que Deus tem permitido que a gente fizesse até aqui. Legal. Pessoal, o Nando é essa figura aqui, ele é sempre sorridente, não é muito protocolar, viu? Nada. Mas ele é bem sistemático, viu? Ele é maestro, ele, né? Vocês conhecem maestro, quem já cantou em coral sabe, maestro tem que ser rígido ali na música, tem que cobrar mesmo o pessoal cantar, mas cantar bonito, né? E principalmente quando a gente canta para Jesus, né, Nando? Ah, com certeza. Nós vamos ouvir a apresentação do Nando, ele vai falar um pouquinho da biografia dele, como é que foi, enfim, como é que você entrou na música, como é que você entrou na sua vida cristã, né? Já que nós estamos aqui diante de um público de maioria cristã. Nando, como é que foi a sua conversão? Me conta um pouco da tua história aí. Ah, sim, muito bem. Eu sou de uma família tradicional mineira, né? Então, católicos de carteirinha, né? E para mim foi muita honra, né, poder também nascer nessa família. E a gente tem um sistema religioso muito forte, né, a qual eu nasci. Então, meu pai era vicentino, aclamado, né? Vicentino, eles participam na Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, a partir daí já tem uma vivência social muito grande. Os vicentinos só cuidam de pobres, dessa questão uma área mais social, né? E a minha mãe era era uma chamado Sagrado Coração de Jesus, né? Aquelas mais pietáveis mesmo, né? Entendeu? Então, ali era terço e toda uma vida assim, realmente dedicada mesmo, né? Na igreja, enfim, foi nesse berço que nós nascemos, né? Então, com 13 anos eu pedi ao meu pai um violão e, para minha surpresa, né, ele não hesitou, ele comprou o violão para mim. Na verdade, meu pai, ele já tocava, né, ele tocava viola. Até não sei se dá para ver no fundo aquela viola ali, uma viola caipira, né? Está lá atrás. Então, umas histórias bem interessantes, né? Antigamente tinha um certo preconceito assim com a música. Então, na verdade, quem tocava assim não era muito bem quisto na sociedade. Antigamente, no tempo do meu pai, né? Então, com isso, quando ele se casou, ele parou de tocar. Mas a musicalidade estava muito presente nele, né? Entendeu? Então, como eu sou o caçudo de 7 irmãos, então eu tive um privilégio a mais que os outros, né? Você acabou sendo beneficiado porque era mais novo, né? Com certeza. E daí, com 13 anos, eu pedi para ele um violão e ele comprou. E eu tive uma facilidade muito grande, né, para aprender assim, os primeiros acordes, enfim, né? E logo ele já me colocou para tocar na missa, né?
Ali eu acompanhei por muito tempo ali na igreja São Geraldo, né, acompanhando ali todo a liturgia, enfim, né. Tive oportunidades também de fazer alguns cursos dentro da igreja católica, né. E com isso e como a gente morava ali no Jardim Petrone, é muito pertinho a igreja Assembleia de Deus ali. Então, nós tínhamos comércio e os irmãos estavam sempre por ali também, comprando, evangelizando. E nisso tem um papel importante, né? E tinha um irmão, para mim, eu acho que ele, se fosse escrever a Bíblia hoje, ele seria um dos maiores evangelistas hoje, né? O irmão Geraldo Rocha era um amigo dele, até na verdade um amigo de adolescência do meu pai. Esse irmão, ele era deficiente visual, né? Ele morava nas fazendas, nós somos de Minas Gerais, né? E com isso, quando ele veio conhecendo meu pai, ele falava que ainda ia colocar uma linha numa agulha para o meu pai saber quem era o Senhor que ele servia. Olha, isso passou-se muitos anos tal, e vim para cá, né? E quando a gente mudou para cá, ele mudou também para cá, para São Paulo, né? Com a família. E daí o processo de evangelização na vida do meu pai continuou, e a gente teve também, né, outras participações de outros irmãos evangelizando. E aí nós tivemos a honra, né, de aceitar Jesus, né? Até por intermédio desse irmão, né? E um tempo ele chegou na casa do meu pai, Johnson, e pegou uma linha e falou: olha, Xará Geraldo. Simbólico, né? Literalmente mesmo. Mas ele estava. Sim, e ele falou: olha, exatamente, para você saber quem é o Senhor que eu sirvo, tá? E nesse processo de fé, de operação, ele enxergou. Sabe? Então, dos milagres, assim, logo de chegada, assim, da fé, né? E, enfim, aí meu pai aceitou Jesus e numa semana passou, eu fui o primeiro filho a aceitar Jesus nesse processo, né? E foi interessante, e nós tínhamos algumas palestras lá também. Um irmão estava na minha casa naquele momento, e eu tinha acabado de descer de uma reunião na igreja, e nós estávamos sobre uma conversa sobre Maria, né? Então a gente, né, como todo católico, né, ele gosta da Maria, tem um respeito muito grande, adoração e tal. Então eu estava naquele processo, e ele falando sobre Maria, tudo. E é muito forte esse testemunho, porque aí passou um senhor, desceu e ficou entre nós, sabe? Um senhor também lá da igreja, e é engraçado, rapaz, aquele senhor, ele ficava ali para atrapalhar a conversa, sabe? É incrível, mas ocorreu isso com a gente. Aí o irmão Daniel, aí ele sentiu no espírito mesmo, né? De repreender aquele espírito maligno. E eu só vi quando ele repreendeu, e eu não sabia o que era, eu vi como um clarão assim nos meus olhos, sabe? E o moço saiu correndo para a Avenida Baixa, e começamos a conversar ali mesmo da rua. A gente pediu que ele entrasse para a minha casa, e ele entrou, e eu aceitei Jesus na minha casa. Então esse foi muita bênção para nós ali. E a partir daí, né, desde 81, eu estou, para a glória de Deus, no Evangelho, né? Então, e ali, essa igreja que nós aceitamos foi Jesus foi na Assembleia de Deus do Jardim Petrone. E sempre era uma igreja muito forte musicalmente, sempre foi, sabe? Então ali, como eu já tocava um pouquinho ali, entrou toda essa parte de conhecimentos musicais, né? A igreja, esse aspecto social que nós pretendemos conversar hoje é sobre isso. Legal. Vocês viram que o testemunho dele dá para fazer uma novela, né? Um livro, depois fazer uma minissérie. Agora o pessoal gosta de série, né? Dá para fazer Dá para fazer, olha, testemunhos. A incrível história de Nando Coelho, né? Isso aí foi só o primeiro capítulo, tá, pessoal? Com certeza. Brincadeiras à parte, eu estou falando um pouquinho mais alto porque nós estamos sem o microfone, então a gente precisa aumentar um pouquinho a voz aí para vocês escutarem bem.
Mas legal, o Nando, ele, né, ele vinha de uma família cristã, porém de origem católica, né, denominação católica, e agora, depois de muitos anos, depois de algum tempo, né, foi na sua adolescência isso, né? Isso foi na juventude, eu tinha 17 para 18 anos, né? Já foi na adolescência para a juventude, ele resolveu a servir a Deus no meio evangélico, né? E você sempre foi da Assembleia de Deus, não? Eu sempre fui da Assembleia de Deus. Então, lá na verdade foi na Assembleia de Deus do Ministério de São Bernardo, depois que eu vim para o Belém. Então, o Nando, ele tem essa, vamos dizer, essa vida, né, construída dentro do meio evangélico a partir da sua juventude. Ele ainda é jovem, mas já passou algum tempo. Já passou algumas décadas desse período aí. Com certeza, com certeza. Quando é sua família? Quantos filhos? Sim, eu sou casado com a Meire Medeiros, né? Uma bela jovem. Conheci na igreja, né? Esse é o fundamento de ter um casamento espiritual. Exatamente, bem sucedido, né? Você estar com Cristo e ter um casamento, né, fundamentado na palavra, né? Então, desse relacionamento, nós temos o primeiro filho, que é o Giliard, né? Depois o Jean e a Gabriela. Legal. Todos músicos, né? Todos músicos. Giliard é violonista. Isso, exatamente. Jean é flautista e a Gabriela é pianista. Isso. Mas eles tocam mais outros instrumentos, né? Também o que vier. Tem a necessidade, né, nos faz isso, né? Então, Cidadania, é interessante que o nosso tema, né, quando fala da música, como a música cristã, como uma transformação social. Sim. A primeira transformação foi na sua casa, né? Na minha casa. Começou de dentro para fora. De dentro para fora. A música é a própria definição de música, né? Ela vem como inspiração de Deus, mas ela é a manifestação do som da alma, né? Algo que está dentro, né? É dentro, né? Legal. Então, eu lembro que você me contou uma vez que você teve que abrir mão da sua vida profissional para se dedicar à música. Como é que foi? Nesse processo foi bem interessante, rapaz. Na verdade, eu tinha uma vida profissional relativamente estável, né? E gerenciava empresas, né? E comigo sempre foi assim, muito trabalho, muito, né? Dedicação, muito pesada, tudo, né? Então, com isso também, desde cedinho, né? Nossa família, fomos criados com muito trabalho, né? E você vê, com 10, 11 anos, eu já cuidava dos negócios do meu pai, né? Então, eu tive uma experiência, assim, profissional bem cedo. Então, e aí eu, enfim, tive fábricas de móveis, setor moveleiro, né? Depois fui para lojas, assim, graças a Deus, né? Deus nos abençoou ricamente nesse processo, né? Depois aí eu não estava muito bem de saúde e resolvi, né, numa certa ocasião, consultar até o Senhor, né? O que eu faria da minha vida. E sempre nessas orações, né, Deus por sua misericórdia tem falado conosco, né? Bom, enfim, né, eu saí dessa empresa, né? Foi um processo bem grande, né? Senão demora muito. Eu saí dessa empresa e aí com o coração já assim apertado, eu não sabia muito o que eu ia fazer, né? E aí eu, de certa forma, assim, eu sempre estudei música, trabalhava na empresa e estudava música paralelo por conta do cuidado, do zelo na obra de Deus que eu queria aprender. Mas eu nunca pensei que eu ia viver de música, sabe? Então, para mim, foi uma surpresa bem interessante. Um desafio muito grande. Mas deu fruto, né? Muito, porque nesse período que eu saí da empresa, os meus filhos estavam todos adolescentes. Então, parece até meio loucura, né? Você entrar para o mundo da música com 3 filhos adolescentes, né? Então, na verdade, aí eu já tinha estudado música na igreja também, muito tempo. Estudei também na academia. Eu trabalhava em Ribeirão Pires, eu estudei com um pessoal muito bom,
família Schott. É uma família maravilhosa. Se algum dia eles tiverem a oportunidade de assistir esse podcast, né? Será uma lembrança assim, muito boa que eu tenho, uma consideração muito grande. Assim, além de grandes profissionais, eles eram do Teatro Municipal de São Paulo. O irmão dele, o Paulo Schott, era um dos maiores barítonos internacionais. Assim, tem um currículo maravilhoso, né, da Broadway, assim, recebeu grandes premiações. Então eu cantei com esse pessoal há muito tempo. Eu estudei com eles aproximadamente assim, 6, 7 anos na academia. Então, quando eu saí, aí eu entrei na fundação. Até fiz um propósito com Deus, né? Eu precisava passar na fundação, né? Porque quando eu estudava e trabalhava em empresa, então não dá para você. E a música é muito detalhe, muito profundo, né? Então eu precisava estudar um pouco profissionalmente mesmo, né? Para dedicar ao ensino da música, né? Então foi daí que eu fiz um propósito com Deus e Deus falou comigo que era para seguir em frente com a música. E eu fiz um teste na fundação, né? Das artes na época, era bem puxado na época para passar lá, viu? Já tinha que fazer umas áreas de ópera, só isso para entrar, né? E na época, para a glória de Deus, eu passei em primeiro lugar, né? Assim, então, aí eu estudei bastante tempo lá também, uns 4 anos, né? Na fundação, lá é técnico, né? Técnico em canto, né? Que eu fiz a minha área toda voltada ao canto. Legal. Bom, aí depois você fez todos esses estudos, né? O seu objetivo maior foi a área de vocalização, né? Isso. A área de vocalismo. Isso. Canto, técnica vocal. Técnica vocal, legal. O seu trabalho maior foi com o instrumento da voz, né? Isso. E aí você depois de um tempo, você resolveu abrir a sua escola. Sim, exatamente. E é aqui onde nós estamos hoje. Exatamente. Na verdade, aqui hoje é a sala da sua casa, né? Mas aqui começou, aqui já foi lugar de aula, né? Para quem não sabe, pessoal, aqui o Nando ele construiu essa casa, né, com muito sacrifício. Bastante. E ele fez alguns andares aqui. Ele aproveitou e fez as salas, né? Inclusive a minha filha, ela já estudou aqui com a Gabi, né? Fez algumas aulinhas de piano. Então, durante a semana, né? Durante toda a semana, sempre tem alunos aqui. E fim de semana aqui fica lotado de crianças e adolescentes e pessoas adultas também, né? Sim, exatamente. Quantos alunos você tem aqui hoje? Olha, na verdade, assim, nós fizemos uma modificação nesses últimos tempos, né? Porque os meus filhos se casaram, né? Então, cada um tem a sua carreira, né? O Jean está no Teatro Municipal, o Giliardo é professor de grandes escolas, a Gabi tem o trabalho dela, então eu enxuguei um pouco aqui os meus alunos, né? Que eu dou aulas em outros projetos, né? Okay. Mas aqui eu atendo, só aqui eu atendo em média assim, 10, 15 alunos. Certo. Para depois sobrar um tempinho para eu atender em outros lugares. Outras escolas. Isso, outras escolas, exatamente. Então, o Nando, como todo professor, tem que trabalhar em várias escolas, né? Opa, porque no Brasil, o músico, para ganhar dinheiro, ele tem que ralar muito, né? Exatamente. Só falando, Gilson, do início dessa escola, né? Então, assim, como na minha vida, graças a Deus, né? Sempre por misericórdia, Deus sempre me orientou. E na época, assim, foi uma orientação de Deus também, né? Eu estava muito triste nesses períodos, sabe? Eu não sabia o que fazer, né? Tinha tomado uns prejuízos grandes, sabe? Enfim, a minha oração era só, assim, aquela oração de descrédito, sabe? Ah, Senhor, eu não tenho nada, eu perdi tudo, né? O que eu faço, né? E aí, foi engraçado, eu me lembro do dia desse, aí eu fui na igreja e tal, Deus usou pela palavra, irmão, né? Aquela palavra do êxodo, né? De Moisés, né? Quando chegou no mar, né? Então é exatamente aquela palavra. Pô, na frente tem, né, o mar, atrás o exército, as laterais montanhas para onde que eu vou, né? O que tens na mão, né? Eu lembro perfeitamente essa palavra, né? O que tens na mão, né? Então é com ela que você vai vencer, né? Aí eu vim para casa, aí numa madrugada, estava orando, né? Aí de novo, né? Eu resmungando com Deus, né? Meu Deus, não consigo perceber, não tem nada, perdi tudo e negócio complicado. Aí aqui embaixo, né, no nosso salão,
era uma igreja nossa, também, uma congregação nossa de Belém. E aí, de novo, a mesma palavra, né? Quando no final, aí eu orando, o Senhor fala comigo, né? Aí o irmão trouxe a mesma palavra, o que tens na mão, né? É como é, tens na mão a palavra, né? A vara. Então, com essa que você vai vencer, né? Então, aí eu cheguei e fui orar, né? Aí já me, sabe, o Espírito Santo começou a me trabalhar no meu coração, né? Bom, não sobrou nada, mas sobrou os meus filhos, já é muita coisa. Sobrou minha casa, minha esposa, minha família. Aí me veio uma luz, eu sei um pouquinho sobre música. Aí esclareceu-se assim na minha mente, né? Então acho que eu vou abrir uma sala de música aqui, né? Aí, para a glória de Deus, rapaz, aí eu fui e no meu coração já para meus filhos sabem um pouquinho, então aí que eu entrei na fundação, né? E agora, e as coisas, né? Conversei com a minha esposa, a gente ficou lá em cima, tinha 2 cômodos pequenininhos, mudando lá para cima, falei para ela, se ela concordasse, a gente subiria, morar lá em cima e fazer a escola aqui embaixo, que era maior, né? E aí, para a glória de Deus, né? Deus preparou todas as coisas. Eu me lembro que no dia que eu fui ver aquelas cadeiras assim, universitárias, né? O valor dela estava, acho que 80 e poucos reais. E eu pensei, meu Deus, não tem dinheiro para comprar uma cadeira, como é que eu faço agora, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho na igreja da minha irmã, em Diadema. Aí num sábado, chegou uma perua lotada de cadeira aqui. E aí eu comecei a abrir escola com essas cadeiras. Deus chegou aqui com 100 e poucos alunos aqui. Nossa, para a glória de Deus, sabe? Então Deus faz assim, né? E aqui é interessante, né? Porque a maior parte dos alunos, até onde eu sei, são das igrejas, né? Sim, você acabou sendo um canal de bênção para as igrejas, né? Porque há uma necessidade, né? As nossas igrejas, graças a Deus, sempre se esforçaram pelo trabalho de banda, de orquestra, de coral, né? De conjuntos, enfim, masculinos, jovens, adolescentes. Então você tem de tudo, tem criança. Tudo. Então desde pequeno as crianças já começam a se introduzir na música. E eu vejo assim, quando a gente fala em transformação social, né? Aqui onde nós estamos é uma comunidade. Sim. E aqui você fez um trabalho trabalho educacional através da música, né? Quantas crianças você conseguiu afastar das drogas, quantas crianças você conseguiu afastar da criminalidade, né? Deu oportunidade para que eles pudessem olhar para o mundo e ver que existem condições, existem maneiras de se vencer sem precisar se misturar com aquilo que não deve, né? Exatamente, José. E é legal a gente falar isso, porque aqui mesmo eu tive a oportunidade de começar com crianças aqui, e a gente às vezes sem muita condição, mas proporcionar a bolsa de estudos, sabe, para essas crianças, né? Hoje eu tenho grandes profissionais em orquestras que nasceu aqui nessa sala, né? Sabe? Então é muita bênção para mim. Assim, esse eu acho que é a coroação do trabalho, quando você vê essas coisas, né? E ver as igrejas assim, sendo abençoadas com o nosso trabalho, né? A nossa igreja aqui por perto também, né? Então eu trazia os alunos aqui e a gente esforçava, né? Alguns pastores também se esforçavam, enfim, e muitas outras igrejas começaram a fazer esse trabalho aqui conosco e Deus abençoou ricamente, assim, sabe? Hoje, graças a Deus, como te falei, a gente pôde orientar, né? Assim, e é engraçado, Johnson, que isso precisa ter uma parceria, além da igreja, uma consciência na família, sabe? É uma dos pilares da educação Suzuki, né? Da japonesa, é a participação da família, né? Então, na época, né, a gente foi atrás também de conhecimentos, assim, de metodologias, né? Eu pude fazer o Orff Schulwerk, não sei se você já ouviu falar, com certeza conhecem, você é grande sabedor. Essa Orff Schulwerk, essa metodologia da Orff, né?
Schulwerk, é uma metodologia austríaca. Eu fui a 6ª turma aqui no Brasil, né, para fazer esse curso, né. Então eu fiz para trabalhar exatamente com crianças, né, para saber lidar, né, então que é outra linguagem, né, então é bem importante, né. E nós temos muitas outras, né. Depois eu fui vendo, né, que na verdade essa metodologia eu fiz num curso no Colégio Santo Américo, lá no Morumbi. Então era um curso mais elite mesmo, mas eu acho importante isso, sabe? Quando Deus nos proporciona algo grande, a gente pode abençoar os pequenos também, né? E fazer deles grandes personagens, né? Isso é bem importante, né? E daí outras metodologias que a gente foi conhecendo, filosofias, né? E fui aplicando e Deus foi abençoando a nossa vida, a vida de muitos outros aí. Ô, Nando, é interessante, né? Você tem um trabalho aqui na sua casa, tem um trabalho em outras escolas e tem um trabalho na ABAS também, né? Sim. Para quem não sabe, a ABAS é a Associação Belenzinho de Assistência Social. Exatamente. A ABAS, ela tem como cofundador o pastor Zezinho e outros que participaram, como o pastor Mardoni, né, que não está mais conosco. E ela tem um trabalho voltado para as crianças, né, ou seja, a educação infantil, creche, educação infantil, e tem um trabalho musical dentro da ABAS, uma pequena orquestra lá. Como é que está esse trabalho hoje? Como está desenvolvendo? Hoje eu sei que a nossa presidente da ABAS é a irmã Abigail, né? Abigail Maria. Isso, exatamente. Então, na ABAS, eu tive, assim, na verdade, uma oportunidade, né, um privilégio, né, desde o início, né, tá presente. A gente começou a dar um trabalho com flauta doce de educação musical, depois parou por um determinado tempo, e aí a gente voltou depois com muita garra aí, já acho que 2018, 17. E aí nós tínhamos muitos alunos aqui, eu, outros maestros aqui, por perto das igrejas, e a gente queria fazer algo que proporcionasse um conhecimento maior, né? Um conhecimento maior. Enfim, teve essa oportunidade pela ABAS, aí nós fundamos a orquestra, a gente chama Orquestra Experimental, né? Por conta até de ter essas experiências, né? Então os meninos tinham iniciação na igreja, né? E com essas oportunidades, eu mesmo percebi que os meus alunos, né, cresceu muito, assim, depois que foram para a ABAS, né? E lá, é claro, já é uma associação, já tem uma estrutura, tinha os psicólogos na época, né? E agora nós temos assistente social, então já tem um amparo maior para as famílias, né? Então não é só música, né? Não é só tocar o instrumento, então tem toda uma estrutura por trás, né? Um apoio, né? Nessa pandemia mesmo, Johnson, foi algo assim que fez muita diferença, sabe? Na vida dos meninos, né? Então, eu tive a oportunidade até de... É engraçado, né? A gente, todos nós, né? Passamos por isso, graças a Deus. E eu tinha muita dificuldade, né? Com as mídias sociais. E ali a gente, nesse período, né, como todo brasileiro, teve que correr atrás, Então foi uma oportunidade muito interessante para mim. Teve algumas crianças que tinham acessibilidade, né? E aí a gente pôde fazer as aulas online, né? Com isso também, sabe? Aquela coisa, acho que para você é o mais beneficiado, né, nesse processo, né? Que eu acabei aprendendo, então hoje eu me viro melhor, né? Isso. Então lá nós temos a orquestra e temos os violões também, né? Aí nós chegamos assim com 60 músicos de orquestra tocando, né? E em média 40 alunos de violão. Lá começa do zero mesmo os violões, né? E nesse processo aí, hoje eu já tenho meninos que já são
chefes de naipes, né? Já estão também na área musical através da Abas, né? Foi bem legal, assim. Legal. Gente, nós estamos aqui entrevistando o maestro Nando Coelho. Maestro Nando Coelho, ele que congrega conosco na Igreja Assembleia de Deus, aqui em São Bernardo do Campo, no Ministério do Belém, e ele tem feito um trabalho maravilhoso na área de banda, orquestra e corais. E o Nando, inclusive, nós já cantamos juntos há muitos anos atrás, né? quando eu ainda estava permanente ali no coral, e nós cantamos juntos. Evidentemente que eu estava sempre na sombra do Nando, né? Para aprender sempre um pouco mais. E ele também foi meu maestro, né? Ele também foi o nosso maestro. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento para dizer para vocês que nós estamos idealizando um projeto de música para o EMESP, um projeto voltado para o coro, né? Para as vozes. Estamos conversando, inclusive já conversamos com o Nando, estamos conversando com outros maestros e vendo aí dentro das nossas condições quem vai poder estar dirigindo esse trabalho, vai estar realizando esse trabalho de regência, de formação na área de vocalização. Na verdade é um trabalho voltado para o nosso grupo, que é um grupo interdenominacional, e nós temos interesse inclusive de levar, quem sabe, esse coro à empresa, ao metrô de São Paulo, a algum evento, talvez o evento de Natal. Lembrando que nós teremos agora no mês de agosto a nossa comemoração dos 30 anos da UEMESP, que é denominado como Jubileu de Pérola, são 30 anos da instituição, e estamos tentando preparar algum evento interessante para nós fazermos lembrar todo esse trabalho que foi realizado pela UEMESP, que normalmente é conhecida como Metroviários de Cristo, né? Então nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? Nós trabalhamos com as doações dos nossos associados, nossos irmãos associados, que tem como finalidade a divulgação do Evangelho de Cristo, principalmente para os funcionários do metrô de São Paulo e seus parentes e amigos, mas também temos algumas parcerias. Temos trabalhado junto, por exemplo, a Missão Sena, que tem feito um grande trabalho na Cracolândia. Estamos também em contato com a Missão ABCP, né, o trabalho da ABCP na Igreja Batista do Povo, que faz um grande trabalho em atendimento a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. E também, nesses últimos anos, temos feito uma parceria com o Exército de Salvação, que também faz um trabalho social, inclusive com crianças. Também estamos buscando outras parcerias dentro da nossa condição. E se você quiser fazer parte desse grupo, você pode entrar em contato conosco e pode contribuir com um Pix, contribuir com uma oferta que vai ser muito útil para esse nosso fundo social missionário, ok? Então, eu quero continuar aqui a nossa entrevista, mas eu fiquei com desejo de cantar um hino aí, né? A gente nem ensaiou e agora, então foi pego de surpresa aí, né? Você tem uma partitura fácil aí para fazer um baixo, um tenor aí? Opa, legal. A gente é bem interessante. Tem aqui alguns hinários, né? Eu sou pesquisador de hinários, tem esse que é o cantor cristão, esse ali é o hinos e cantos, eu tenho a harpa aqui, que está no 370 aqui, e tem esse aqui, e aí a minha filha foi fazer um trabalho legal de Handels nos Estados Unidos, né? Ela teve a oportunidade, e aí ela filmou lá e falou: pai, você que era bom estar aqui, né? Umas catedrais lindas, né? E aí tinha esses hinários aqui, lá nos bancos, é engraçado, fica lá para qualquer um que quiser cantar, né? Falei: filha, pelo amor de Deus, traz um hinário desse. Ela pegou e comprou lá, um hinário presbiteriano, né? Esse daqui é muito legal, sabe? Aí é muito bem preparado, né? Legal. Então, na verdade, assim, né, Johnson, a igreja nos Estados Unidos, ela sempre foi uma escola, né, para, na verdade, os nossos missionários passaram por lá antes de vir para o Brasil, né? Então, até é interessante saber disso, né, que os nossos missionários vieram da Europa, né? Então, eles trouxeram na bagagem conhecimentos, conhecia bem de música, né? E esse lado erudito, né, que é o lado da enologia cristã erudita, que por isso que
E por lá eles tiveram também o contato com a música gospel, né? Então, e claro, toda igreja tem a sua vertente, sua forma, sua linha, né? Mas as Assembleias de Deus eu acho bem interessante pelo fato de ter essa diversidade, né? Corais, grupos de mocidade, orquestras, né? E esse processo de orquestração talvez você pode falar um pouquinho, né? Já, e que é bem importante na formação, né? E isso te alavanca assim um futuro maravilhoso, né? Então, tem até um hino aqui, eu estava olhando quase agora há pouco, a gente é pego de surpresa, então vamos lá, todo mundo de surpresa, né? Surpresa não canta. Também não, né? Se você cantar... Mas eu corinho, vou ficar de cor aqui agora. Isso, não tem problema não. Não tem problema não, né? Problema não. Eu estava até verificando, mas é fácil, não, isso aqui só faz aqui. Saiu alguma coisa aí. Primeira vista, coisa gostosa. Essa questão da primeira vista eu acho bastante interessante. Todo mundo corre, né? Do solfejo à primeira vista. Eu acho que dá pra gente cantar um Castelo Forte. Rapaz, que lindo, né? Aqui, ó. É o número... A gente canta a capela mesmo. Aham. E é o número... 285, deixa eu dar uma olhada. Isso. Isso. Vai falando aí. E cadê o instrumento que você estava falando para mostrar para o pessoal? Opa, pode pegar onde está guardado, mas demora um pouquinho, né? Dá. Já traz e já mostra. Então vou mostrar. Aqui a gente é assim, a gente faz tudo na hora. Né? E nós estamos hoje nessa live mostrando para vocês a importância da música, né? Lembrando que as igrejas, elas têm um papel fundamental quando nós falamos em termos de música, né? Eu fui músico nas Forças Armadas, mas eu só tocava a chamada corneta, né? Que é dar os toques de corneta para toques de comando, né? Para as tropas. E quando a gente ia para as bandas marciais, a banda marcial é aquela que tem o bumbo, o prato, a caixinha e tem as cornetas, né? E tem as bandas de músicas das Forças Armadas, que são aquele conjunto maior de instrumentos. E a gente vê que 70%, 80% dos músicos são evangélicos, são cristãos que vieram das suas igrejas, trouxeram esse conhecimento a partir de uma dedicação espiritual através da música, porque a música é um instrumento de louvor. Você pode louvar a Deus com os seus lábios, ou você pode louvar a Deus com um instrumento desse. Sim. Ele vai mostrar aqui para nós o instrumento que vai chamar Esse aqui é handbells. Handbells. Handbells, é o sino de mãos. Então, na verdade, eu não sei tocar, né? Mas na verdade foi uma oportunidade muito interessante, já dentro desse enfoque, Johnson. Sim. A minha filha, ela teve
oportunidade de ir, né? É assim, a gente fala do nada, mas não é do nada, é do tudo, né? Deus é tudo e Ele que provê todas as coisas. Jamais a gente, né, aqui poderia um filho ir nos Estados Unidos fazer uns cursos assim de graduação, e ela teve essa oportunidade, e na verdade esse projeto de Handbells, auxílio de mãos, então cada um ensina é uma nota, igual como se fosse um piano, né? Então tem várias caixas, né? E você vê a partitura, você faz a disposição das notas e aí você toca, né? Então é muito interessante, tem uma técnica certa, né? É muito bem, muito bacana. Então, na verdade, isso é uma oportunidade, até falar sobre esse trabalho. Uma professora, doutora em música, na universidade nos Estados Unidos, ela ama o Brasil, assim, sabe, muito. E ela, vindo aqui no Brasil, ela viu as necessidades da igreja e as dificuldades da igreja cristã aqui no Brasil. E nisso Deus tocou no coração dela, com certeza, né? E ela fez um projeto nos Estados Unidos para levar músicos, principalmente pianistas, para ter a experiência nas igrejas nos Estados Unidos, né? E, então a minha filha foi uma dessas que foi contemplada, né? Já tem um grupo aqui no Brasil de Handbells, né? Que é a Bruna Marinha, que é a responsável, né? Então a Gabi já foi 2 vezes para lá. Então agora eles já enviaram para ela os sinos, né? Que esses sinos, eles foram uma doação. Quantos sinos? Tem muitos ali, hein? Mas a escala... A escala aí natural. É escala cromática, né? Então você, de acordo com a música, você monta grupos. Então a Gabi já está montando um grupo da nossa igreja aqui mesmo. Tem os meninos que já são músicos e também começaram aqui, né? Já estão. E ela filmar precisa mesmo. Esse grupo aí. Com certeza. Então é pessoal, muito esse instrumento interessante. aqui, ele é raro no Brasil. Raro, exatamente. Pouquíssimas pessoas, estou falando do Brasil, não estou falando, pouquíssimas pessoas no Brasil, com exceção da filha do Nando, que está nos Estados Unidos, esteve nos Estados Unidos, né, aprendendo sobre o instrumento, e ela trouxe esse aprendizado, ela está com essa responsabilidade, é uma missão que Deus colocou na mão dela, para trazer esse instrumento, que ele é um instrumento usado principalmente em algumas igrejas norte-americanas. Sim, exatamente. E eles mandaram para ela, esses sinos são caríssimos, né? Entendeu? Então, mas para a glória de Deus, a gente, mais uma oportunidade aí, né? Muito bom. Legal. Muito bem. Olha aqui, achei o 581 da nossa harpa cristã. Em cada idade tem um. Você faz o tenor, eu faço o baixo. Nosso Deus, vou fazer. Vou pegar um pouquinho menos, né? Senão Tá muito alto. Faço a melodia, né? Pode ser. Vai passar bem agora. Castelo forte é nosso Deus. É diferente dessa coisa. Espada e bom escudo. Vamos lá. Nome saudade. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais, e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Curiosidades lindas, né? Pode quebrar o galho aqui. Eu vou quebrar. Ensaiando, né? Ensaiando, mas deu para quebrar. Mas é bastante interessante esse hino, né, Wilson? Uma que ele é do Martinho Lutero, né? Isso.
A harmonização primeira, né, ela foi harmonizada por Johann Sebastian Bach, né? Então, assim, quando na Reforma Protestante, né, antes quem cantava era só o clero, né? Com a Reforma, o que aconteceu, né? O povo passou a cantar, né? Então, e vieram junto com o povo também, bastante desafinados. Então, o Bach, como ele era um grande músico de excelência, né? E a igreja protestante, ela tem a musicalidade muito forte, né? Na Alemanha, então, nem se fala, né? Um dos grandes coros, né? O próprio idioma, né? É muito forte. Então, aí, com isso, tem uma curiosidade muito interessante, né? Toda vez que no final de frase tem um sinal aqui que a gente chama de firmado, né? Castelo forte é o nosso Deus, né? Espada e bom escudo, é o original, né? Então ele prolonga essa última nota da frase, né? Então, por quê? Era para justamente afinar um pouco, sabe? Então, com isso, nasceu esse sinal que a gente chama aí de firmada. Muito legal. Segurada para poder o pessoal captar a harmonia. Né? E hoje é um sinal comum, né, na música de todo mundo, né? Nós estamos com o nosso horário já. Sim, opa! Nos finalmente, né? Estamos finalizando a nossa live. Né? A gente costuma fazer no máximo uma hora de live. Sim. E aí você dá suas considerações finais. Foi muito legal esse bate-papo nosso aqui. E no final a gente encerra aqui você tocando, quem sabe aí, quem sabe uma música de Bach, talvez o Lago de Handel. Você escolhe aí a música, ou você toca mesmo, né? Um hino legal, conhecido nosso. Beleza. Então fica à vontade. Mas para nós, assim, é uma satisfação muito grande, né? Estar conversando com o seu público, né? Com o nosso público, né? Nosso público, né? E eu acredito, assim, sempre é um desafio, né? É o primeiro podcast que eu faço, né? Será com certeza o primeiro de muitos, né? Com certeza é um aprendizado para mim, é uma oportunidade muito rica. O Johnson sempre é corajoso para me convidar, né? E outras vezes já tive a oportunidade de fazer. Eu sei o seu potencial. Não, a gente vai aprendendo, sempre aprendendo, né? Tem muito que aprender. Hoje, agora, graças a Deus, como meus filhos já estão formados e a esposa formada, eu estou correndo atrás da formação também, né? Eu faço, né, bacharel em canto, né? E outras experiências, né, com orquestra que a gente tem falado, né? E graças a Deus tem tido bastante trabalho, assim, né? Procura, né? Pela nossa responsabilidade, né? Eu acho que quando a gente faz o que gosta, faz com amor, carinho, com respeito, né, e dedicação, né? Deus é honrado através da nossa vida, né? E as coisas fluem com o nosso trabalho, né? Se alguém quiser entrar em contato com você, eu quero conhecer esse instrumento, eu quero levar para a minha igreja, eu quero tocar o handbells, é isso? Isso, handbells. Eu quero tocar o handbells. Na verdade, aí eu vou passar para a Gabi, né? Que é ela quem é responsável, mas na verdade a gente está nesse processo de formação do grupo exatamente para promover esse crescimento do handbells aqui no... Legal. Começando aqui, né, em São Bernardo, para demonstração, mas realmente daqui a pouco nós teremos um grupo formado para a gente fazer esses trabalhos. Muito bom. Mas eu agradeço de coração, viu, Johnson, a oportunidade. Estou sempre aqui. Nós vamos deixar o telefone do Cisidão depois à disposição, né, na nossa live. Vai ficar o número à disposição. Quem quiser entrar em contato com ele, para saber mais informações sobre música, sobre canto, sim, enfim, sobre o trabalho que ele realizar, inclusive o seu filho, né, o Jean, é um grande flautista, o Jean, que eu já vi ele se apresentando no prelúdio da Aventura, e exatamente. O Giliard, né? Sim, é um ótimo violonista, não é batedor de violão não, o camarada é clássico, ele toca na partitura. O Giliard, inclusive, eu vejo ele lá de vez em quando no Instagram, ele tem lá um canal no Instagram, dá aula de violão. Isso. E a Gabi, que também é pianista,
que já tocou em Nova York, enfim, a Gabi viaja pelo mundo aí, né? Agora está por aqui no Brasil. Aqui na Vila de São Pedro. Vila São Pedro. E legal, né, Johnson? Só considerando isso, é muito importante Deus nos proporcionar para os filhos, né? Essas cursos, né? Experiências aqui. E aí nunca, e eles também não têm a soberba no coração, sempre a humildade, né? De estar tocando numa igreja pequenininha. Legal. Onde a gente congrega, né? Isso é Eles não tocam em grandes igrejas, mas se convidar eles vão tocar também, viu? As igrejas que eles tocam são igrejas de bairros, que talvez para alguns, né, a comunidade, né, uma igreja mais fora do centro, mas é aqui que Deus trabalha usando instrumentos como o Cisinante e os seus filhos. Amém? Amém. Então vamos encerrar aqui com esse aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá. Essa é muito bonita. Pode ser esse aqui. É o hino 258, né? Salvador reino é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si da cruz quando me resgatou. A rocha eterna firmou estou eu e tenho a salvação. Esconde Jesus, Cristo no alto céu, rocha firmada. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe essa live com os demais para que eles possam usufruir dessa experiência nessa noite, que foi muito gratificante para todos nós. Boa noite para vocês. Boa noite na paz.